Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos ver o capítulo 19 do livro de vocês, tá? Que fala sobre o uso das aspas. Diz assim: como você já sabe, os sinais de pontuação organizam as informações nos textos, permitindo que o leitor compreenda as ideias apresentadas, além de relevar como o autor estruturou o seu pensamento. Tais sinais devem obedecer às regras determinadas pela norma padrão da língua. Confira a seguir os casos mais comuns do uso das aspas. Aspas são aqueles dois tracinhos que nós vemos, tá? Pode ser na frase, pode ser na palavra, tá? São aqueles dois tracinhos assim. Alguns usos mais comuns. Primeiro, para isolar citações diretas. Sempre que um discurso de outra pessoa for citado, as aspas devem ser usadas. É importante que o leitor perceba que se trata da fala de outra pessoa e não do autor do texto. As aspas evitam que o discurso alheio seja indevidamente empregado. Então, olha, quando eu vou citar a frase de alguém, a fala de alguém, eu vou usar as aspas, tá? Esse texto da pessoa vai ser escrito entre aspas, ok? Para que não haja confusão entre a escrita de quem está a fala de quem está escrevendo ali, de quem está falando, e a citação da pessoa que ele usou, ok? Então tem um exemplo aí. Por isso que todo o meio acadêmico recomenda medir o emagrecimento não apenas em quilos, mas sim em quilos de gordura ou percentual de gordura. Abre aspas, fecha aspas, diz halal. Halal. Deve ser assim que fala. Enfim, mas diz fulano. Então, quando eu digo diz fulano e eu tenho uma fala, um trecho em aspas, dentro das aspas, quer dizer que aquilo foi uma fala daquela pessoa, certo? Próximo, para organizar diálogos. No caso de textos que empregam o discurso direto, as aspas podem ser empregadas sempre para indicar os turnos da fala, substituindo os dois pontos e o travessão. Então, eu posso utilizar as aspas, ou o travessão, ou os dois pontos, tá? Os três não, ok? Então aí, ó, entre aspas. Você leu a reportagem? Perguntou a esposa. Li e fiquei surpreso com as informações, respondeu o marido. Então aí, ó, li e fiquei surpreso com as informações, está entre aspas, depois vem uma vírgula e respondeu o marido, certo? Outra, para enfatizar palavras ou expressões. Quando o autor do texto deseja sinalizar que está empregando uma palavra em um sentido diferente do habitual, ele deve inserir esse termo entre aspas, indicando ao leitor que ele deve atentar a seu contexto de uso. Então, ó, observe. Trocar o elevador pelas escadas pode parecer uma atitude sem sentido, mas a substituição pode trazer benefícios à sua saúde. Então, aí, ó, sem sentido, não no sentido literal da expressão, sim, da palavra, mas de uma forma figurada, tá? Por isso as aspas. Próxima, para destacar palavras estrangeiras, neologismos ou gírias. Todas as vezes em que as palavras se distanciam das regras previstas pela norma padrão, o autor do texto deve destacá-las com o uso de aspas. Exemplo, estamos aguardando o seu feedback sobre o relatório. Por que feedback está entre aspas, professora? Porque é uma marca de estrangeirismo, é uma palavra que não é pertencente naturalmente à língua portuguesa, tá? Mas que foi inserida pelo uso. Próximo exemplo. Não venha me dizer que você pagou esse mico. Então, isso aí seria uma gíria, tá? Então, essa gíria deve vir colocada entre vírgulas. Perdão, entre aspas. Próximo, para citar obras.
Sempre que houver citação de nome de uma obra, de um artigo, de títulos ou de livros e filmes, deve-se empregar as aspas. Exemplo: o documentário brasileiro Muito Além do Peso foi bem avaliado pela crítica especializada. Então, ó, Muito Além do Peso é o nome do documentário, então vem entre aspas, certo? Agora, regras de pontuação quando houver aspas. Se a citação estiver completa e a pontuação de encerramento pertencer a ela, deverá ficar dentro das aspas. Então, se, por exemplo, eu vou citar um trecho e nesse trecho tem um ponto final, esse ponto final tem que ficar junto dentro das aspas, certo? Então, aí um exemplo, ó. Então, ela me perguntou: Você tem certeza do que está me falando? Interrogação, fecha aspas. Tá? Se a citação for recortada, ou seja, apenas parte do discurso foi reproduzida, a pontuação ficará fora das aspas. Então, ó, a máxima, abre aspas, mente sã e corpo são, fecha aspas, dita por um antigo filósofo da época romana, nunca foi tão atual. Ponto final. Tá? Então, aí eu citei um trechinho apenas, recortei aquele trechinho e citei ali. Então, não precisa de pontuação ali, ponto final, tá? Por fim, fique atento ao uso das aspas simples, né? Porque aspas simples. Aspas simples é porque a gente tem umazinha só. Umazinha aqui, outrazinha no final. Aspas duplas são aquelas que nós temos duas, ó, tá? Se houver necessidade de isolar ou destacar um termo ou citação em uma passagem em que aspas já estiverem sendo utilizadas, empregue as aspas simples. Então, por exemplo, eu iniciei um trecho, tá, que está entre aspas. Então, eu começo com as aspas duplas, né? Normalmente eu vou lá e tal. Só que dentro desse trecho das aspas, eu tenho que destacar alguma coisa. Uma palavra, uma expressão. Então, aí eu uso aspas simples ali dentro. Professora, mas uma aspa dentro da outra? Sim, uma aspas dentro da outra. Tá? Então, aspas duplas. E dentro dela, para destacar algo, aspas simples. Tá? Então, ó, exemplo. Segundo o pesquisador, abre aspas, a leitura do artigo retirado da revista American Science. Então, ó, eu vou citar o nome da revista. Lembra que ali a gente podia citar nome de livros, nomes de artigos? Então, aí, ó, American Science, entre aspas, simples, né? É imprescindível para que possa compreender a questão. Fecha aspas. Certo? Então é isso. Um beijo e tchau.